Irmãos, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor por esse dia, pela misericórdia dEle, em nos dar a saúde necessária para estar aqui nesse domingo, né? Deus que nos sustenta em todas as coisas, e o domingo é um dia especial de agradecimento, de louvor, né? Porque nós agradecemos, louvamos, oramos, cantamos, lemos a palavra de Deus em conjunto. Isso é uma grande bênção, a gente poder se ajuntar ao povo de Deus. E também é um momento propício para a gente receber em comunidade, como igreja, a palavra de Deus. E a bênção, há grandes bênçãos quando a igreja, o povo se reúne para ouvir a voz de Deus. Isso já aconteceu várias vezes na história da caminhada do povo de Deus. E a gente pode olhar na Bíblia quando isso aconteceu, e o povo de fato escutou a voz de Deus, todo mundo saiu ali abençoado. E o povo em si saiu com uma grande bênção. Ouvir a voz de Deus é um grande privilégio dos crentes. E por isso, graças a Deus, né, nós vamos mais uma vez ouvir a voz do nosso Senhor por meio da sua palavra. E eu queria que você, nesse momento, pudesse orar para que Deus fale ao seu coração, fale ao meu coração também, fale ao coração de cada um. Você vai fazer essa oração de maneira particular. Vai colocar sua vida agora diante de Deus. Assim, Deus, me ajuda a deixar o meu ouvido pronto para receber a tua palavra, a tua mensagem. Que o Senhor abençoe a todos nós que estamos aqui. E clame a Deus por misericórdia, né, que apesar de nós, Ele possa falar conosco nessa noite. Deus, nós louvamos o teu santo nome, nós adoramos ao Senhor, porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus gracioso, o Senhor é o Deus que cuida de nós, que nos ama em todo o tempo, e que apesar de nós, nos abençoa com grandes bênçãos espirituais, vinda dos céus. Louvado seja o Senhor por nos fazer parte do teu povo, por nos dar o privilégio de caminhar nos caminhos da graça, nos caminhos onde nós encontramos o Senhor, a tua lei, a tua palavra, os teus ensinos, principalmente o Evangelho de Cristo Jesus. Que grande privilégio é o nosso, Deus, de como povo do Senhor poder acessar isso de uma maneira tão simples, Deus, tão fácil. Obrigado, Deus. Que o Senhor continue a colocar em nosso coração a fé necessária para crer em Ti, crer na tua palavra, e a fé necessária, Deus, para termos a consciência que não podemos abandonar tão grande privilégio. Nós vamos ler a tua palavra agora, Deus, palavra que o Senhor mesmo inspirou homens santos a escreverem esses textos, e que por meio da reflexão, tanto a leitura como a reflexão que faremos em cima do texto santo, o Senhor possa falar profundamente conosco, com toda a tua igreja, a partir de mim e dos meus irmãos. Sejamos alvos da tua graça nesse momento, Deus, por meio da tua palavra. Então, cuida de nós, Deus, que no ouvido dos meus irmãos e no meu falar, todos nós saímos daqui edificados por ti, que o teu Espírito Santo nos ajude nesse exercício espiritual que agora faremos. É a oração que eu faço, Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 43. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 43. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 5 do Evangelho de Marcos, né? Estamos avançando, já são 5 capítulos, né, que Deus já nos deu o privilégio de, domingo após domingo, meditar. E que Deus possa, de fato, nos ajudar nessa caminhada. Temos alguns capítulos à frente e grandes ensinamentos ainda, né, para tirarmos de todo o texto do Evangelho de Marcos.
Marcos 5, 21 a 43. E assim diz a palavra de Deus. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e, vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, via sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Irmãos, nós estamos diante de um texto que envolve duas histórias, duas vidas, uma família e uma vida específica, uma mulher que nós não sabemos o nome, e a filha de uma pessoa muito conhecida, ali naquele contexto de Cafarnaum, que era Jairo. E essas duas histórias estão aqui de uma maneira proposital. Elas estão aqui porque quis Deus que no ministério terreno de Jesus, essas histórias se encontrassem nesse exato momento. Há várias semelhanças e coisas paralelas acontecendo, tanto de um lado como de outro. Um primeiro ponto que me chama a atenção é que nós temos uma menina de 12 anos que está à beira da morte, e nós temos uma mulher que há 12 anos ela tem uma doença que não se cura. 12 anos para uma menina muito jovem, 12 anos para uma mulher a qual não sabemos a idade, mas fato é que temos o tempo diante de nós, e o tempo aqui marcado por 12 anos. E nós sabemos que o tempo é relativo, irmãos. Tempo é algo relativo, e a própria ciência vai dizer que o tempo é relativo, apesar de estar envolvido também numa área das exatas, né? Porque tempo pode se somar, pode se subtrair, pode se multiplicar, né? Uma hora tem 60 minutos, ao ponto que um minuto tem 60 segundos. Isso pode ser medido. A percepção do tempo é algo que está disponível, né, nos nossos celulares, nos relógios e tantas outras coisas.
Mas se, e aqui entro numa área que eu praticamente não sei quase nada, né? Mas a relatividade do tempo está aqui em determinadas regiões do universo, né? O tempo pode passar mais rápido ou mais devagar. Apesar que, aqui mesmo, né, na Terra, nós podemos perceber que, para alguns, o tempo pode passar muito rápido, e para outros, o tempo pode passar devagar. Ao ponto que, para Jairo, a possibilidade de perder uma filha com 12 anos de idade era algo que estava no coração dele, assim, eu vou perder minha filha muito rápido. Perder uma filha com 12 anos de idade. Veja o impacto disso na vida daquela família, tanto do pai ou da mãe, saber que uma filha poderia ir com 12 anos de idade. Isso para a gente é algo extremamente rápido. Ao ponto que quando a câmera, nesse filme que nós estamos vendo aqui, ela dá um zoom agora na mulher enferma, aqueles 12 anos, provavelmente, até aquele momento, deveria parecer uma eternidade. Porque há 12 anos ela sofria. E nessas histórias tão distintas, que estão envolvidas no tempo de 12 anos, Jesus, ele é o mesmo. Jesus não é relativo. O tempo pode ser relativo. A importância de uma coisa ou outra, que são dilemas das nossas vidas, né? Pense que um médico, né, ele tem uma mulher para salvar de uma idade avançada, ou ela tem esse médico está diante de uma criança para ser salva. Quem se salva nesse caso? Prioriza-se uma em detrimento da outra? Perceba que esse é um dilema que tem envolvido todos nós. Infelizmente, no nosso país, especialmente em algumas regiões, eu tenho certeza que tem alguns médicos fazendo escolhas, irmãos. Escolhas, terríveis escolhas. No tempo da pandemia, houve um tempo de fazer escolhas de quem entrava e de quem saía de uma UTI. Alguns critérios foram até estabelecidos para ver quem entrava e quem saía, né? Nesse universo nosso relativo, nós temos que lidar com isso. Mas Jesus, o Deus Criador de todas as coisas, e mesmo humilhado em sua encarnação e no seu ministério terreno aqui, Jesus, ele se submeteu ao tempo, mas foi ele mesmo o criador do tempo. Ele mesmo quem cria todas as coisas. E aquele tempo em que Jesus passou a cronometrar, parece estranho, mas isso é um grande mistério da teologia. Como que era a vida do Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, encarnando no tempo e passando agora a contar o tempo, aquele tempo que ele mesmo criou. O Deus eterno, agora se sujeitando à tarde, à noite, à madrugada, às horas. Mas Jesus é aquele que, apesar de toda a relatividade disso, ele está acima de todas essas coisas. E aqui, com os mesmos elementos, com a mesma graça, com a mesma misericórdia, com a mesma salvação, ele visita tanto a um pai angustiado com a filha à morte, tanto a outro, uma mulher que estava sofrendo há 12 anos. E nós vamos ver isso de uma maneira muito bela, e como isso não foi construído ao acaso. Eu gosto muito de ter a percepção do Deus ordenado, do Deus que coloca a ordem em todas as coisas. Quando eu vejo um texto como esse, que está registrado aqui, não só no Evangelho de Marcos, mas também no de Mateus e de Lucas, eu vejo que o nosso Deus é um Deus de ordem. E graças a Deus por isso. Deus, ele criou essa história de maneira ordenada. Aqui ninguém está sendo pego de surpresa, nem o próprio Senhor Jesus, que de maneira repentina vê sair dele mesmo poder, ao ponto que ele pergunta, quem me tocou? Aqui não há algo tão surpreendente para o eterno, porque foi ele mesmo em que organizou a história para que essas duas cenas concorressem juntas. E mostrasse para a gente dois elementos fundamentais, a cada um de nós. Foram fundamentais para essas pessoas,
são fundamentais para nós, no nosso dia. A primeira coisa é o próprio Cristo, aquele que tudo pode e aquele onde não há nenhuma barreira que ele possa, ou que possa pará-lo. Não há nenhum mal em que o nosso Salvador não possa enfrentar. E o outro elemento é a própria fé. O que precisamos para ser salvos, irmãos? Fé. Crer somente. A fé foi necessária tanto a um como a outro. Então, diante disso, eu queria caminhar um pouco nesse texto para que nós possamos ver a beleza de tudo aquilo que aqui está registrado. Esse texto fala diretamente do Senhor Jesus Cristo, primeiramente. Ele vai trazer para a gente ensinamentos da fé, mas ele fala do Senhor Jesus. Antes de entrar nele, eu preciso lembrar de onde Jesus está voltando. Porque o primeiro versículo fala assim: tendo Jesus voltado no barco. Para que todos fiquem exatamente na mesma página, né? Nós estamos voltando aqui do texto onde Jesus, ele atravessou o mar da Galileia, foi para uma região pagã, uma região onde que Deus, Yahvé, não era adorado ou conhecido com profundidade, e ele atravessa ali para visitar um Gerazeno, encontrar um homem ali endemoniado. Ele não estava com não com 2 nem com 3 demônios, ele estava com uma legião. E ali, diante daquele texto que nós refletimos no domingo passado, nós vimos Deus externando o seu poder sobre um grande inimigo nosso. Irmãos, Satanás e os seus aliados, que são os demônios, de fato são um grande inimigo de cada um dos crentes. Continua até hoje sendo um grande inimigo. Mas nós vimos, uma das questões, uma das aplicações do texto passado eles podem ser muitos, podem estar todos reunidos, podem ser de fato milhares, mas a voz de Cristo Jesus, o demônio tem que sair. A voz de Cristo Jesus é somente um comando de Cristo Jesus. Não há o que o inimigo das nossas almas, Satanás e os seus anjos, possa fazer algo. Não pode fazer nada. Eles têm que obedecer. Eles sabem quem é Jesus e o poder de Cristo Jesus. E nós vimos e estamos vendo, na verdade, como uma escada, como Deus, como Cristo Jesus, o Filho de Deus, tem mostrado o seu poder, fazendo tantos milagres, tantas curas, tantas libertações, expulsando tantos demônios, a ponto que, na última, Jesus invade uma terra pagã, onde a escuridão, ela é opaca, ela é grande, ela é profunda, ele entra nesse império das trevas e liberta uma alma que tinha uma legião de demônios. Lembrando que uma legião poderia ter até 6.000 soldados no Império Romano. Então, certamente, estamos falando de milhares de demônios, que naquele momento obedecem à voz de Cristo Jesus. Irmão, a gente sabe que, de fato, Satanás é um grande inimigo, e os seus demônios também é um grande inimigo, e nós não podemos subestimar o poder de Satanás e subestimar a sua intenção em fazer o mal nesse mundo. Essas duas coisas têm que estar na nossa mente. O nosso inimigo, ele também tem poder. Um poder muito abaixo. Um poder que é incomparável ao poder de Cristo Jesus. Mas ele tem poder. E ele tem um objetivo, claro. Intentar o mal contra esse mundo que aqui está. Até a volta de Cristo Jesus. Porque, apesar do tempo ser relativo, Satanás sabe que o tempo dele também está contado. Apesar disso, irmãos, desse grande inimigo, há um inimigo, que eu diria que esse, de uma maneira maior, traz um temor sobre todas as pessoas do mundo. Porque é estranho, algumas pessoas nem têm medo de Satanás, nem têm medo do demônio, nem têm medo dos seus anjos maus. Mas, de uma certa maneira, todos nós, alguns mais, outros menos, tememos o maior inimigo de todos nós, que é a morte. Nada nos amedronta, nada nos traz mais medo do que a morte. E nesses dois textos aqui, numa escalada, perceba que o evangelista Marcos está trabalhando uma escalada, demonstrando o poder de
de Deus através do seu Filho, o poder de Cristo Jesus, e nessa escalada já vencido vários inimigos, ainda, e haverão vários milagres ainda nesse evangelho, mas nessa escalada, depois de agora de milhares de demônios obedecerem à voz de Cristo Jesus, uma demonstração muito clara do seu poder e de que ele é Deus e Filho de Deus. Jesus, ele vai vencer a morte. Não de maneira definitiva, como aquela semana, aquela sexta-feira, onde ele seria crucificado, e no domingo, de uma maneira definitiva, ele venceria a morte. Mas antecipando isso, trazendo uma faísca daquele futuro que chegaria, não depois de muito tempo. A morte de Jesus se aproxima, irmãos. O ministério de Cristo está caminhando. Talvez nós estejamos aqui no segundo ano, caminhando para o final do segundo ano do ministério de Cristo Jesus. A morte dele se aproxima, talvez daqui a um ano, de onde nós estamos no Evangelho de Marcos. Mas ele antecipa algo em que ele mostra todo o seu poder, que é a morte. E aqui 2 elementos da morte, uma a morte física e a outra a morte espiritual. Então Jesus voltando, lá dessa terra pagã, agora voltando, atravessando o mar, voltando para Cafarnaum, lembrando que boa parte do ministério de Jesus aconteceu em Cafarnaum, para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Irmãos, aqui, 2 coisas que precisam chamar a nossa atenção. Primeiro, chega-se a Jesus, um chefe da sinagoga, um judeu que tinha sua fé muito fortalecida, por ele ser chefe da sinagoga. Não estamos falando de qualquer pessoa, não estamos falando de alguém que lidava com a fé judaica de qualquer maneira. Era alguém que era o chefe da sinagoga, e por isso tinha grande apreço à sua religião. Não sabemos se ele é um fariseu, mas temos alguém que tem muito cuidado com a sua fé. E, aliás, esse grupo, os fariseus e outros grupos dos judeus, nós temos que lembrar que esses estavam perseguindo Cristo Jesus. Eu não estou querendo falar aqui que Jairo perseguia, não podemos chegar a essa conclusão. Se Jairo era um que, num primeiro momento, estava olhando com aquele olhar torto a Cristo Jesus, ou não, se ele foi percebendo algo diferente em Cristo Jesus. Fato é que, nesse momento da história, agora talvez acelerado por causa da sua filha que sofria, e pela fama de Cristo Jesus, acontece algo muito distinto a esse homem, que era uma liderança muito importante ali em Cafarnaum, o chefe da sinagoga. Ele faz algo que, para esse texto, para esse contexto aqui, irmãos, é algo extremamente chamativo. Diz o texto no versículo 22, que ele prostrou-se aos seus pés. Irmãos, um judeu, para se prostrar aos seus pés, aqui está falando que ele colocou, é a ideia de colocar o rosto no pó da terra. Nós estamos falando de uma região que tem terra, né? Não tinha asfalto, não tinha nada. Ele colocou o rosto em terra. Nós estamos falando de uma atitude de um homem que adorou o Senhor Jesus Cristo. Ele se prostrar mostra que esse homem viu em Cristo Jesus alguém distinto de outros homens. Alguém que não poderia ser comparado aos outros homens. Alguém que, aqui nesse contexto, recebe um ato de adoração. Talvez movido pelo desespero. É certo isso? A gente não pode tirar essa variável aqui. Mas certo é que esse homem, alguém que conhecia extremamente a fé dos judeus, a fé dos hebreus, esse homem se curva diante de Cristo Jesus, aos seus pés, e lhe suplica: a minha filhinha está à morte, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Esse homem, irmãos, ele chega vazio de mãos. É interessante perceber que, para sermos salvos, e textos como esse me esclarece tanto que a salvação não é por obras, a salvação não depende de nada nosso, a salvação, ela depende tão somente da fé, de crer, e reconhecer quem é Jesus Cristo.
Irmãos, várias e várias pessoas estão lutando por sua salvação, fazendo um punhado de coisas, seguindo um punhado de ritual, tentando se aplicar a obras que são ineficazes. Para experimentarmos a salvação, a única coisa que nós precisamos é da fé e chegarmos de mãos vazias. Esse homem não tinha nada, ele tinha apenas uma filha, a morte. O maior dos inimigos das nossas vidas, de fato, que é a morte, chegara na casa daquele líder da sinagoga, Jairo, e aquele homem não tem nada, a não ser apresentar a Cristo Jesus a sua fé. E essa fé é uma fé profunda, porque mostra que ele pede, vai lá, impões a mão sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Confiança, irmãos. Confiança grande no que Cristo Jesus pode fazer, mesmo diante da morte física. Aquele homem viu Cristo Jesus fazendo várias coisas, provavelmente, porque, veja só, ele era o líder da sinagoga ali na cidade de Cafarnaum. O principal ministério de Cristo Jesus foi em Cafarnaum. Esse homem, provavelmente, com seus próprios olhos, vendo todo o movimento da cidade, ele viu Jesus curando, ele viu Jesus tratando com aquele paralítico, ao qual alguns amigos desceram ali no meio da casa, quando Jesus estava pregando. Ele viu Jesus expulsando demônios, aquele homem viu o poder de Cristo Jesus. E numa confiança profunda, ele percebe que até a morte, ele pode vencer. Por isso, mesmo diante da morte, fala assim, vai, a minha filha que está à beira da morte, para que ela seja salva e viverá. Irmãos, e o texto de Marcos 5, 24, que é um versículo tão pequenininho, né? Mas não é só Jesus foi com ele não, né? Jesus foi com ele, grande multidão seguia comprimindo. Mas a primeira parte desse versículo diz que Jesus foi com ele. Jesus é muito diferente de nós, né, em vários sentidos. Nós aprendemos tanto com Jesus, né? Porque, irmãos, o nosso coração humano, provavelmente diante daquilo, nós que somos muito partidaristas, nós que, assim, nós temos as nossas convicções, as nossas vontades, os nossos apreços, os nossos grupos. Jesus poderia olhar para aquele homem e falar assim, rapaz, você está envolvido com uma turma que está querendo me matar. Você é chefe da sinagoga. Eu não sei não sabemos se ele é fariseu ou não, mas você está muito alinhado com essa turma. Faz o seguinte, né? Procura outra pessoa que possa te ajudar, né? E muitas vezes, o nosso coração é movido a essas atitudes, né? Alguém que nos prejudica, alguém que quer o nosso mal, que é a nossa caveira, que a gente fala, né? A gente, às vezes, fica doido para essa pessoa precisar um pouquinho da gente assim, para quando essa pessoa bater na nossa porta, a gente poder falar assim, procura outro, meu amigo. Jesus fala assim, eu vou na sua casa já. Vamos lá. E com tantos, Jesus fez assim, né? E Jesus está fazendo isso, não é o caso de Jairo, mas quantos que Jesus atendeu, abençoou, e muitos desses depois pediram a cabeça de Cristo Jesus. Mas Cristo Jesus, ele não está limitado a essas coisas, e o coração dele mostra o que de fato é amor e o que é uma entrega sacrificial. Jesus foi com ele. E agora o tempo começa a contar, porque a situação é de uma filha que está à beira da morte. E com o tempo contando, Jesus foi com ele, e a gente sabe, irmãos, qual que é a angústia, né? Tantos nós aqui somos pais, somos mães. Eu lembro quando a Dani me ligou, a gente estava aqui numa vigília, a Dani me falou assim, o Davi caiu, bateu a cabeça muito forte, ele está vomitando. Alguns irmãos talvez vão lembrar, é no meu primeiro ano aqui, eu tive que, de uma maneira muito direta, falar assim, irmãos, preciso sair, porque o meu filho está indo para o hospital. A Dani até já pegou meu tio lá para ir levando ele para o hospital, e eu estava aqui, irmãos, eu saí assim, em disparada, ali para já encontrar com a Dani no hospital, e nesse momento o tempo é relativo, né? Porque 1 minuto parece ser tanto tempo, né? E quando eu cheguei, e o Davi não parava de vomitar, né? Daí, São Zé também parece que já tiveram um episódio desse com Isaac, né? A gente vai ficando mais desesperado, e cada tempo que passa, cada minuto a mais para ser atendido, aquilo traz uma angústia para nós. Então perceba a angústia desse pai que está com o filho a filha à beira da morte, e agora o tempo, que é extremamente relativo às nossas circunstâncias, começa a acelerar muito para aquele homem. E ainda há uma grande barreira, porque grande multidão seguia comprimindo.
E diz que no meio daquilo tudo, e aquele homem tentando talvez apressar Cristo Jesus, ele abrindo o caminho, gente, deixa Jesus passar porque ele tem que ir para minha casa, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Irmãos, o texto que está diante de nós aqui, eu preciso só parar aqui para fazer uma observação, porque o sofrimento dessa mulher é de uma intensidade tão grande, tão profunda. Como eu disse, 12 anos, que para aquele pai parecia muito pouco tempo para ficar com uma filha, desfrutar de uma filha só 12 anos. Para aquela mulher, 12 anos, naquele contexto que ela vivia, no contexto judaico, sofrendo de hemorragia, aquela mulher estava morta espiritualmente há 12 anos. Esses 12 anos eram uma eternidade para essa mulher. Porque ela, que sofria de uma hemorragia constante, diz o texto, que essa hemorragia era constante, vários médicos tentaram avaliar o caso dela, ela empregou recursos, ela empregou energia, e aquilo não curava de maneira alguma, significava que de 12 anos, aquela mulher ficou impura cerimonialmente. Ninguém poderia encostar nela. A gente não sabe se ela é exatamente casada, mas se ela fosse, nem o marido dela poderia encostar nela. Porque nos tempos, tempo que é comum às mulheres, o tempo do período menstrual, na questão judaica, esse período era um período que a mulher ficava cerimonialmente impura. Existia todo um critério, pela lei de Deus, para que, inclusive, ela retomasse a sua vida religiosa após o cessamento. Ela deveria se apresentar com um sacrifício, para que ela pudesse reestabelecer a sua vida religiosa. Agora perceba, 12 anos, um fluxo constante. Aquela mulher não poderia sair de casa, aquela mulher não poderia tocar ninguém, aquela mulher, ela não poderia ir ao culto. Eu sempre digo, valorize o culto, irmãos. Valorize o culto. Se você tem a oportunidade de vir no culto todo domingo, valorize. Porque pode haver tempos em que as janelas e as portas se fechem para o culto comunitário. Que período sofrido foi aquele da pandemia que a gente poderia se reunir contra a igreja. Eu não sei você, mas eu sofri muito naquele tempo. A possibilidade de não poder cultuar. Que tristeza, irmãos. E nós temos uma mulher que tem 12 anos que ela não poderia cultuar, ela não poderia fazer nada. Irmãos, essa mulher estava morta espiritualmente. E por isso, diante da fama de Cristo Jesus, diz o versículo 27, essa mulher toma uma atitude, e essa atitude dela é tomada pela fé. Ela coloca, diz aqui o versículo 28, que se apenas ela tocar as vestes, ficarei curada. Irmãos, essas histórias que se entrelaçam, ela tem dois aspectos fundamentais da fé, que é necessária a todos nós para a salvação. Alguns com um grau aumentado, outros com um grau um pouco reduzido. Era até o caso de Jairo. A fé de Jairo está sendo tratada aqui. Porque Jairo está colocando sobre aquela convicção que ele tinha, Jesus, impõe as mãos sobre as minhas filhas e viverá. Veja só, ele coloca um aspecto que é muito simples, Ele confia tanto em Jesus que ele fala assim, basta Jesus impor as mãos. Ao ponto que essa mulher, de uma maneira paralela, aqui na história, fala assim, apenas eu tocar. Que fé dessas duas pessoas, Só que a fé da mulher parece em detrimento à fé de Jairo. Porque Jairo, ele percebe que com o decorrer do tempo, talvez não só desse para impor as mãos, tivesse que fazer mais alguma coisa, porque ele vai se angustiando enquanto o tempo vai passando. É aquele confiar que muitas vezes nós temos, ou quase sempre a gente tem, É aquele confiar, mas é meio desconfiando, assim. Eu confio em Cristo Jesus, mas aquela fé que precisa ser amadurecida era a fé de Jairo. A da mulher, não. A mulher, ela colocou de uma maneira assim, se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu ficarei curada. E enquanto Jesus está tratando a fé de Jairo, é por isso que tem essa caminhada, é por isso que Jesus vai com ele, diferente de um chefe, do exército romano, que vai diante de Jesus, fala assim, uma fé, Então, assim, Jesus, só manda um comando daqui, que o meu servo vai ser curado. O que Jesus fala daquele soldado? Não tem fé dessa aqui em Israel, não tem. Só falar, veja
a questão da fé madura, a fé que salva, a fé que restaura, só falar, mas Jairo agora ele se incomoda com a distância, com o tempo, enquanto isso, aquela mulher que está no meio do caminho, aproveita e ela, sabendo daquilo, ela toca em Cristo Jesus, de maneira escondida. Eu acho que diante do que eu já falei aqui, dá para entender um pouco mais que ela tem que fazer isso de maneira escondida. Primeiro, ela não podia estar ali. Nós estamos falando de multidão, nós estamos falando de pessoas. Jesus está sendo comprimido. Para aquela mulher chegar ali, o que aconteceu? Ela esbarrou em muita gente. Ela, diante daquilo, ela deixou muita gente impura cerimonialmente. Ela não podia estar fazendo aquilo, porque alguém que era impura cerimonialmente, tinha que, inclusive, externar com a voz, estou impuro, para que ninguém pudesse encostar. Aquela mulher em silêncio, desbravando tudo aquilo ali, empurrando as pessoas, né? Naquele contexto, deixando todo mundo impuro, toca. E diz que aqui no versículo, que eu não estou conseguindo ver, porque eu estou sem óculos, eu acho que é o 29, e logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Diz que Jesus reconhece aquilo imediatamente, que dele saíra poder, e virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Respondeu os discípulos, vês que a multidão te aperta e diz, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Nesse momento aqui, eu só consigo pensar em Jairo, irmãos, porque está ali e Jesus para. Assim, ó, quem me tocou? Eu fico pensando, se os discípulos ficaram assim, ô Jesus, você está aqui, está todo mundo te cumprindo, você está perguntando quem tocou, eu imagino, o Jairo estava para morrer aqui. Assim, como assim alguém tocou, Jesus? Está todo mundo tocando. O que mais tem, eu estou empurrando, e como assim alguém me tocou? Aquela pausa, irmãos, aquela pausa, não sabemos se são segundos, se são minutos, quanto tempo se der essa fala. Aquela pausa feriu diretamente o coração de Jairo. Assim, agora acabou. Ele parou, é para continuar andando, parou. E Jesus, é como se ele abrisse um parênteses assim, calma. É porque o olhar humano é esse mesmo, né? A gente não sabe como as coisas estão acontecendo. Isso aqui a gente aprende uma coisa diretamente com esse texto. Deus, por muitas vezes, está querendo parar, a gente está querendo acelerar, e Deus quer nos parar, porque Jesus é aquele que conhece todas as coisas. Se ele pudesse, de uma maneira direta, colocar, calma, Jairo, eu já sei qual é o finalzinho aqui, fica tranquilo. Mas essas coisas não passam. A ansiedade humana para tantas coisas é difícil nesse contexto, né? Nós somos exatamente como Jairo aqui. Nós não temos todas as cartas na mesa, né? Nós não conhecemos todas as coisas. Apesar disso, Jesus também ensinou para nós, de uma maneira muito clara, não somente por esse texto, mas por tantos outros textos. Jesus sempre pede de nós para que nós confiemos nele. Apesar das circunstâncias, apesar dos tempos, apesar de tudo que pode sobrevir sobre nós, Jesus pede uma coisa para todos nós: confie em mim. Confie em mim. E continue caminhando. Confie em mim. Certo é que aquela mulher, então, agora atemorizada diante daquilo, não tinha como ela mais esconder. E ela não está atemorizada e tremendo porque Jesus está confrontando ali. Quem me tocou? Quem me tocou? Não é essa. Percebam aqui no texto do versículo 33, que então a mulher atemorizada e tremendo, porque cônscia do que nela se operara. Aqui é uma atitude de adoração, irmãos. Ela está tremendo, ela está em temor diante daquilo que aconteceu com ela. Ela viu um milagre poderoso acontecer na vida dela, e diante daquilo, ela também, à semelhança de Jairo, veja os paralelos o tempo todo, ela prostra-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Aquela mulher, numa atitude, assim como Jairo teve, adora Cristo Jesus, reconhecendo quem ele é e dizendo toda a verdade. Eu estava aqui, eu estava com fluxo de sangue. Eu estava aqui impura. Eu estava aqui, eu não poderia estar aqui. E é exatamente isso que ela está externando. Eu fico pensando tudo que está acontecendo, e até o próprio Jairo ouvindo aquilo ali, né? Será que passou na cabeça dele e falou assim, pronto, agora está todo mundo impuro cerimonialmente, Jesus, ele também está impuro, porque tocou em Jesus, né? E um bom judeu sabia que ninguém cerimonialmente entrava na casa do outro, irmãos. Não existe isso para um judeu. Alguém falar assim, fulano
fulano, eu estou cerimonialmente puro, eu posso entrar aí? Claro que não. Não era nem para você estar aqui batendo na minha porta. Vai embora para sua casa. Vai resolver sua vida, depois você chega aqui. Eu não sei o que passou na cabeça de Jairo, mas até aquela circunstância é um grande elemento, um grande incômodo de tudo aquilo que está acontecendo. Certo é que aquela mulher diz diante de todos toda a verdade, como ela estava sofrendo por tanto aquele tempo, o que aconteceu com ela, e ela prostra-se diante de Cristo Jesus, ela adora Cristo Jesus, ela reconhece o grande milagre que aconteceu na vida dela. E a palavra de Jesus é: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Jesus faz com aquela mulher é o que o Evangelho traz. O Evangelho é o Evangelho da paz, né, irmãos? O Evangelho apazigua as nossas vidas em todos os aspectos. Aquela mulher, naquele simples toque da orla veste de Jesus, ela tem a sua morte espiritual vencida. Aquela mulher agora ela está restabelecida na sociedade como um todo. Se ela era casada, ela poderia viver um casamento comum, uma vida com os seus filhos, ela estava restabelecida na sua casa. Aquela mulher ela estava restabelecida no culto, ela poderia agora, nas festas, nos cultos, nas celebrações do sacrifício, poder se apresentar junto com a comunidade da fé. Ela poderia caminhar livremente nas ruas de Cafarnaum, ela poderia ir para a cidade de Jerusalém, cantando os salmos de romagem, celebrando a Deus junto com o povo, abraçando o povo, louvando a Deus. A vida dela estava completamente restabelecida. Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. E aí volta a cena, diretamente para Jairo, para aquele homem que estava angustiado, né? Diz que falava ele ainda, ou seja, Jesus estava naquela cena, e aí, irmãos, por um coração angustiado, que está movido pela ansiedade, sempre há espaço para um pouco mais de angústia, um pouco mais de ansiedade, porque falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem dissera: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Irmãos, aqui é a ideia de uma fé que está sendo levada ao limite, de uma crença que está sendo levada ao limite. E por vezes nós mesmos podemos estar nessa mesma posição, de ter a nossa fé levada ao limite. E nada mais é temeroso do que a própria morte. Aqui a notícia que chegou é: o Jairo morreu. E aqui há uma visão que nós precisamos ter, e na verdade nós deveríamos ter, e a gente não consegue através do texto, talvez aqueles homens que trouxeram essa notícia da casa de Jairo, até criam que Cristo Jesus, talvez incentivaram Jairo a ir atrás de Cristo Jesus, porque criam que ele poderia curar. Mas até ali eles não viram Jesus tirando ninguém da morte. E por causa disso, aqueles homens que talvez, muito provavelmente, viram Jesus fazendo grandes milagres, falaram assim: Jesus, Jairo, não incomoda mais o mestre, porque é o seguinte, agora é o âmbito da morte. Se fosse a doença que a gente viu ele curando, se fosse um demônio que a gente viu ele expulsando, eu acho que dava, mas agora não dá mais, porque bateu a morte. A morte não dá. Para todo mundo que viveu por vários anos e anos, e a gente que vive aqui, irmãos, a gente sabe que existe algo que, no certo sentido, é insolucionável para todos nós. Eu não sei se alguém te falou de uma maneira direta, mas eu vou te falar aqui, um dia a gente vai morrer. A não ser que Cristo volte. Mas se Cristo não voltar, eu preciso te falar essa realidade, nós vamos morrer, tá? Nós vamos morrer. Para o crente, a morte é o último inimigo a ser vencido. Eu até compartilhei uma frase do John MacArthur essa semana, que faleceu essa semana. Uma frase muito conhecida dele, fala que a única coisa que a morte pode fazer para o crente é levá-lo a Jesus. Mas ainda assim é um inimigo a ser vencido, né? Mas para aqueles que estavam ali na casa de Jairo, viram aquela cena e falaram assim: Jairo, agora acabou, não tem mais nada a ser vencido, porque é a morte. E percebam que Jesus, ele quer fazer um trabalho com a fé de Jairo. O mesmo trabalho que ele quer fazer com a minha fé. Possivelmente com a fé de muitos aqui. Porque, por vezes, irmãos, a nossa fé é fraca. A nossa fé é fraca. A nossa fé se abala, às vezes, com coisas simples. Imagina com as coisas difíceis. E Jesus, ele está fazendo uma caminhada com Jairo, que é uma caminhada de amadurecimento da fé.
Ao ponto que, diante daquela notícia que é extremamente trágica, é uma notícia que, inclusive, nós não queremos ouvir para nenhum dos nossos filhos, para nenhum dos nossos parentes, para nenhum dos nossos amigos. Nós nunca queremos ouvir uma notícia que, infelizmente, pode chegar a qualquer momento a qualquer um de nós, seja para nós mesmos, seja para alguém próximo. A morte chegou, não tem mais solução. A atitude de Jesus sem acudir tais palavras, assim, eles falaram isso aí, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Jesus, e é Ele que nos sustenta. E aqui está um outro aspecto da fé, que é bem interessante. A fé, irmãos, ela não é um exercício individual de cada um de nós, ou seja, não somos nós que produzimos a nossa fé de maneira automática, de maneira autônoma. A nossa fé, e até a fé que nós temos, depende de Deus. É Deus quem planta no nosso coração a fé, é Deus quem sustenta em nossas almas, em nosso coração, a fé. Por isso que uma das nossas orações deve sempre ser: Deus, aumenta a minha fé. Ore assim, meu irmão, minha irmã, peça a Deus para aumentar a sua fé, para Deus fortalecer a sua fé, porque é dele que vem a nossa fé, a fé para a salvação. E diante daquilo, Jesus fala: não temas, crê somente. Em algum aspecto, aquele homem ainda continua crendo em Cristo Jesus, porque ele mesmo poderia falar assim: Jesus, não se dá o trabalho, obrigado, eu sei que você se empenhou até aqui, mas pode voltar. Não, aquele homem escuta a voz de Cristo Jesus, e ele continua, e diz que dali para frente, Jesus parece que faz uma separação entre os incrédulos e os crédulos, ou aqueles que poderiam ter uma pequena fé, mas diz que Jesus não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, e mais o pai e a mãe da criança. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus alvoroço, que choravam e que os pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que o alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. No contexto judaico, era muito comum, na verdade não era comum, era necessário diante da morte choro. Tinha, inclusive, talvez você já ouviu o sermão várias vezes, essa é uma verdade desse texto, tinha aqueles pagos para chorar, pessoas contratadas. Os próprios familiares, diante da morte, gostando ou não da pessoa, você chegava lá para chorar, tinha que ter choro. Um velório assim, que se preze, tem que ter choro, muito choro. É estranho, né? Porque hoje a gente fala que tem velórios que eu já fui de crente, irmãos, que é até bonito, né? Parece uma festa, uma celebração. Parece que não tem um caixão diante da gente, as pessoas estão cantando com alegria, celebrando a vida daquela pessoa que está ali, né? A gente fica num misto de alegria e de tristeza, né? Mas no contexto judaico, a morte era para chorar mesmo, profundamente. Era para se debruçar diante de choro, e Jesus está diante daquilo ali e fala assim: por que vocês estão fazendo isso? A morte parece que chegou, mas não chegou, calma, né? As coisas ainda vão mudar. E as pessoas riam de Cristo Jesus com aquela fala. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. E aqui, vejam só, percebam que, mais uma vez, né, a única coisa que está envolvida na salvação são mãos vazias. São mãos vazias. Não existe nenhum outro elemento adicional. Não existe nada, tanto na cena da mulher, tanto nessa cena da menina, que envolva tão somente a fé e Jesus. A fé, irmãos, é um aspecto que muitas pessoas têm. Todas as pessoas têm fé. Todas as pessoas acreditam em algo. Todas as pessoas depositam a sua confiança em algo. Só que nós sabemos que uma fé, que pode ser até verdadeira, genuína, depositada num lugar errado, sabe qual é o efeito dessa fé? Nenhum. Não produz nada. A fé para a salvação, a fé que traz verdadeira transformação, é uma fé depositada tão somente e unicamente em Cristo Jesus. E aqui estão os dois elementos, a fé depositada e Cristo Jesus. E diante disso, diz o texto que, tomando Jesus a criança pela mão, disse: Talitá cumi, aqui é um aramaico, né? Que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. A mulher que tinha um fluxo de sangue, que imediatamente ficou curada, diz o texto aqui, que imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. Pois tinha 12 anos, né? Aqui está falando, é porque até então o texto está falando que é uma menina. Poderia ser uma criança, irmãos. Literalmente, uma menininha mesmo, que às vezes nem sabia andar. O texto faz questão que ela se colocou a andar porque ela tinha
12 anos de idade. E diz o texto que todos ficaram admirados, e Jesus pede para que ninguém soubesse daquilo e mandou a menina comer. Então, a semelhança da mulher, essa menina é imediatamente curada. A semelhança também da mulher que foi curada, ali, o único aspecto que está envolvido nesses dois milagres é a fé e o Senhor Jesus Cristo. Depósito da confiança na pessoa correta, que é o Senhor Jesus. E apesar da diferença dos tempos, né, Jesus, que está atuando acima de todos os tempos, e ele não está envolvido, ou o tempo não é uma barreira para o Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele capaz de salvar tanto a um como a outro, independente do tempo, independente da caminhada, independente se Cristo Jesus vai tratar de uma maneira com um, ou se ele vai tratar de uma maneira com outro. Aos filhos de Deus, Deus sempre vai trazer salvação. Para alguns de uma maneira mais acelerada, para outros de uma maneira mais demorada. Alguns precisam ter a sua fé melhor trabalhada. Outros, parece que tão pouco já têm uma fé tão confiante em Cristo Jesus. Independente disso, e esses somos nós aqui, há diferentes tipos de maturidade da nossa fé aqui. Mas o que nós aprendemos o que todos nós precisamos saber é aonde depositar essa fé. Tanto o Jário como a mulher souberam depositar a fé na pessoa correta, na pessoa de Cristo Jesus. E por isso, houve grande salvação aqui. Uma morte espiritual, que era a mulher de fluxo, foi vencida. Uma morte física, que era uma menina, uma pequena adolescente de 12 anos de idade, foi vencida. E esse texto que fala sobre Jesus, mostra que Jesus é poderoso não só para expulsar uma legião de demônios, mas ele é capaz de vencer o maior dos nossos inimigos, que é a morte. Com apenas 2 atos. Um que eu diria até involuntário de Cristo Jesus, uma mulher tocou, sem que Jesus soubesse, a morte foi vencida. Outro com um simples toque de Cristo Jesus, menina, levanta, ela levantou. A morte, irmãos, que para a gente é um grande monstro, é um grande inimigo, é um inimigo que nós olhamos assim, a gente não consegue ver o outro lado. Para Jesus, a morte é do tamanho de um grão de areia. É um inimigo simples de ser vencido, aos nossos olhos, ao que ele fez por nós. Sabemos que Cristo venceu a morte entregando a sua vida numa cruz por nós, morrendo por nós, vencendo aquela batalha, sendo colocado num túmulo vazio. Aquela morte que Cristo Jesus, não foi uma morte tão pequenininha, mas ele foi poderoso para vencer. E esse texto aqui aponta para a própria morte que Jesus venceria de si mesmo. Parece que isso aqui é uma grande demonstração de poder, e é mesmo, né? Que poder há em Cristo Jesus? Quem é este? O Evangelho de Marcos está respondendo uma pergunta: quem é este que pode vencer a morte? Haverá uma pergunta que o Evangelho de Marcos vai deixar todos atônicos: quem é este que pode vencer a própria morte? É Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Deus, aquele que tem todo o poder para vencer todas as nossas batalhas que tanto nos afligem. Eu encerro aqui, nos convidando, né? Na verdade, nos exortando a cuidarmos da nossa fé, irmãos. A amadurecermos a nossa fé em Cristo Jesus, a depositar essa fé no lugar e na pessoa correta. Jesus, é Ele mesmo quem pode nos dar a fé verdadeira, a fé que traz salvação. E que Deus nos ajude a sermos homens e mulheres de fé. Não qualquer fé, a fé salvadora. A fé salvadora. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Pai bendito, louvamos ao Senhor. Obrigado, Pai, por Tua palavra. Obrigado, Deus, por colocar diante de nós 2 histórias que se entrelaçam. Histórias que envolvem a pessoa de 2 mulheres, Deus. Uma de uma idade um pouco mais avançada e outra de uma jovem de 12 anos. Obrigado, Deus, porque nós vimos que o Senhor é poderoso, tanto para salvar uma como para salvar a outra. Apesar das barreiras do tempo, dos contextos que cada uma estava envolvida, das dificuldades, Deus, seja espirituais de uma
seja físicas de outra, o Senhor é quem mostrou claramente para nós nesse texto, é aquele que tem poder sobre a morte, é aquele que é todo poderoso, é aquele que, aqui de uma maneira prévia, antecipada, nos lembra da ressurreição que o Senhor tem prometido a todos os seus filhos. A esta filha, o Senhor a pegou pela mão e o fez levantar da morte. Obrigado, Deus, por nos lembrar aqui que nós devemos depositar a nossa fé e a nossa confiança em Ti. Nada mais no mundo tem valor no depósito da nossa fé, Deus. Nos ajude, Deus, a confiar plenamente no Senhor. Às vezes o tempo, as circunstâncias, as coisas que acontecem em nossa volta, nos deixam ansiosos, Deus, nos deixam temerosos. Mas nos ajude, Pai, a ter uma fé fortalecida em Ti. Uma fé que às vezes vai ser necessário esperar. Uma fé que às vezes vai presenciar milagres acontecendo a outras pessoas. E que deve se submeter ao tempo de Jesus, ao seu tempo. Nos ajude, Deus, a compreender essas coisas e a nos deixar menos inconstantes diante disso tudo. Nos ajude a ter uma fé viva, uma fé salvadora, que sabe que apesar de tudo que está acontecendo aqui, o Senhor tem guardado a salvação para cada um. E o Senhor nos guardará da morte. Apesar desse inimigo, essa barreira que todos nós teremos que passar, ainda assim, coloque em nós, Deus, a fé necessária para crer que o Senhor estará do outro lado pegando em nossas mãos. Que o Senhor estará ali dizendo, vinde bendito ao reino preparado para vocês. Nos ajude a confiar nisso, Deus. Nos ajude a ter essa fé para a salvação, fé genuína, a fé verdadeira em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, por tudo, obrigado por essa noite, obrigado por esse culto, e que o Senhor continue cuidando de nós, das nossas famílias e da nossa igreja. Cuidando, Deus, para que a salvação seja algo notório em nós, Deus, em toda a nossa caminhada. E nos ajude, mais uma vez te peço, Deus, a que nós possamos, a que cada um aqui, Deus, tenha uma fé fortalecida em Ti. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre cada um de nós aqui nessa noite, e sobre a igreja de Cristo espalhada por toda a terra, até que Ele volte. Amém. Amém.